Boa tarde, segundo ano. Hoje a nossa primeira atividade de hoje são sobre as figuras geométricas. Essas figuras geométricas aqui dessa atividade, vocês podem perceber que temos 4 principais figuras geométricas. Esse aqui é o círculo, o triângulo, tem 3 lados, o quadrado e o retângulo. Qual a diferença do quadrado e do retângulo? O quadrado, os 4 lados são exatamente iguais. E o retângulo, ele é um quadrilátero. Ele tem 4 lados, mas os lados não são iguais, apenas os lados que são paralelos. Vocês podem perceber, este lado é igual a esse, porque tem o mesmo tamanho. Mas esse lado aqui não é igual a esse aqui. Apenas os lados paralelos são iguais. Por isso, o retângulo ele é considerado um quadrilátero, mas não é um quadrado. Aí, o que você vai fazer? Você vai colorir de verde o círculo, todos que for círculo aqui, ó, nessa paisagem aqui. Tem o sol, tem as plantas em forma de círculo, as rodas do trem, a janela, da porta aqui. Isso tudo são formas circulares. E de vermelho, que são triângulos. Aqui ao redor do sol você tem esses triângulos. Essa forma aqui também é um triângulo. O telhado das casas, também forma triangular. O quadrado de azul, todos que for os 4 lados iguais, que for quadrados. E o retângulo de amarelo. Essa portinha aqui, ó, vocês podem perceber que ela é um retângulo, porque os 4 lados não são iguais. Esse lado aqui, ó, é maior do que este aqui. Esse aqui também são retângulos. Então, tudo que for retângulo, que não tiver os 4 lados iguais, você vai pintar de amarelo. A próxima atividade. Vocês se lembram do sanduíche da galinha maricota? Então, o dela tinha apenas o pão, ovo, milho e quirera, que é o que ela queria colocar no seu pão, não é verdade? Só que hoje nós vamos preparar um sanduíche para nós mesmos. A nossa produção textual hoje é um sanduíche que nós mesmos vamos preparar como se fosse para a gente comer. Então aqui nessa atividade ela está xerocada. Você vai colocar aqui os principais ingredientes que vai em um sanduíche. Ou os principais ingredientes que você gostaria que fosse o seu sanduíche. Então, aqui eu fiz uma lista de ingredientes, para ser uma sugestão do seu pão, do seu sanduíche. Então, em primeiro lugar, eu coloquei o pão. Vamos analisar como se escreve a palavra pão? P-A-O e o tio. Para dar esse som de ão, toda vez que a palavra tiver esse som de ão, é A, o O e o tio em cima do A. Se não tiver o tio, fica som de au, certo? Mussarela, o mu, M-U, o sa, som de S. Só que mussarela nós escrevemos mussarela com 2 S's. O ré, R-E e o lá, L-A. Presunto, pré, P-R-E. O zu tem som de Z, mas presunto se escreve com S. Presunto. N e o to, T-O. Se você tirar o N, fica presunto. Para ter esse som de tem o N aqui, ó. Som nasal. Carné. K-C-A. Quando você puxa mais um pouco o R, ó o som do R. Car. E o né, N-E. Milho. Mi, o M e o I. E o lho, L-H-O. Alface. Al tem som de U, mas se escreve com L. Alfa, F-A, e o C, C e o E. Tem som de S, mas alface se escreve com C. Tomate. O to, T-O. O ma, M-A.
e o T e o E. Tomate. Maionese. M-A. Mai. Olha o som do I. Maionese. O né, N-E, e o Zé. Tem som de Z, mas se escreve com S. Ovo. 3 letrinhas, né? O, V e o O. E aqui tem um modo de fazer, então você vai colocar aqui um modo de preparo bem simples. Você pode escrever: coloque o pão, o seu recheio preferido e finalize, né, com outra fatia de pão. Você pode colocar aqui: pegue uma fatia de pão, coloque os seus recheios preferidos e finalize o sanduíche com uma outra fatia de pão. Rendimento, como você vai usar só 2 fatias de pão, uma porção, né? Ou apenas um sanduíche no seu modo de preparo. Certo? Então, essa é a nossa atividade de hoje. Essa lista de ingredientes você pode usar para colocar no seu sanduíche. É bem simples, né? Pode ser uma sugestão de ingredientes. Se você quiser acrescentar mais alguma coisa, você pode também. São só essas as nossas atividades de hoje.